Caso Ana Beatriz, a mãe, pessoal, da recém-nascida, acabou de confessar o que de fato acabou ocorrendo com ela no momento, pessoal, em que muitas pessoas acabam afirmando que ela estaria, pessoal, não preocupada com o desaparecimento da sua filha. E devido a todas estas situações, essas especulações, a mãe acaba confessando tudo. A mãe acaba falando, a mãe acaba desabafando com seus familiares e acaba relatando tudo que vem vivenciando neste momento. E neste vídeo aqui eu vou te trazer os detalhes desta confissão que a mãe acabou fazendo, esta confissão bastante forte, e eu vou te trazer todos os detalhes desta informação, dessa notícia e qual é, pessoal, as últimas informações relacionadas a este caso do desaparecimento da pequena Ana Beatriz. Neste vídeo eu vou te trazer todos os detalhes. A Mônica segue lá no CISP, eu vou chamar ela mais uma vez, porque, Mônica, as pessoas ficaram querendo saber que tantas versões foram essas, né? 5 versões, mas também há que se considerar que ela pode estar desequilibrada emocionalmente, porque de fato existem transtornos relacionados ao período do puerpério, e a polícia sabe disso e está considerando isso também, né, Mônica? Exatamente, Bia, todos esses detalhes, né? Principalmente a gente sabe da explosão de hormônios que a mulher tem logo após o parto. O puerpério não é fácil, a mulher realmente passa por altos e baixos, né? Hormonais, emocionais, psíquicos, mas é isso que a polícia por isso que a polícia está levando em conta todas essas versões, por isso que a polícia está investigando cada uma das versões, porque na dúvida não pode se descartar nada. Tudo precisa ser investigado. Relembrando um pouquinho o que os delegados falaram aqui. Uma das versões é que 2 homens teriam entrado dentro da residência, teriam abusado sexualmente dela e teriam levado a menina. A outra versão foi a primeira, que a gente trouxe já na sexta-feira, de que ela teria sido abordada por 4 pessoas em um carro, 3 homens e uma mulher, teriam apontado uma arma para ela e teriam levado essa bebê. Outras versões foram colocadas, mas para não atrapalhar as investigações, a polícia prefere não trazê-las à tona. E claro que uma delas, né, a polícia, por ter movido, né, forças de segurança, corpo de bombeiros, perícia, para fazer uma varredura no perímetro, uma das possibilidades seria essa, né, da criança ter morrido. Esta questão, pessoal, é uma questão bastante delicada, né? Porque a polícia, a princípio, estava trabalhando com um tipo de linha de investigação, ou seja, buscando entender qual foi as circunstâncias que levaram ao sequestro da pequena Ana Beatriz. Logo depois disso acabar acontecendo, acabou, né, aparecendo outra versão dada pela mãe. Depois mais uma, depois mais outra e depois mais outra. Ou seja, foi uma situação que a polícia estava investigando, colocando toda a força, né, pessoal, naquela investigação, porém depois acabou simplesmente não dando continuidade naquela linha de investigação, porque a mãe desmentiu, dizendo que não era aquela versão a verdadeira. Então a polícia teve que tomar um novo rumo, né, nas investigações, teve que buscar uma nova forma, né, pessoal, de investigar. Foi aí aonde a polícia acabou fazendo, né, realizando buscas ali próximo à residência, ali no matagal que tinha próximo ali à casa da mãe, né, pessoal. E no momento em que buscas estavam sendo realizadas, os policiais também estavam fazendo buscas dentro da residência, dentro da casa da própria mãe. Então isso também chamou bastante a atenção das pessoas. As pessoas também ficaram bastante assustadas com essa situação, com a possibilidade, né, da mãe, infelizmente, ter cometido algo contra a própria filha. Então foi feita toda esta buscas, foi feito, mas nada foi encontrado, né? Ter falecido ou por alguma coisa que ela tenha feito ou pela ingestão de remédios, já que ela estava muito, popularmente dizendo assim, aperreada com o choro do bebê, que tinha muita cólica, chorava bastante. Então essa também pode ser uma das versões, uma das vertentes investigadas
pela polícia. As outras, a polícia ainda está guardando o sigilo para não atrapalhar nas investigações. O fato é que tudo precisa ser realmente investigado, mas a polícia também vem correndo contra o tempo, porque essa bebê está desaparecida. Então, se a bebê permanece viva, é uma corrida contra o tempo que a polícia precisa checar e rechecar tudo o que ela diz. Levando em consideração, claro, esse estado, pós-parto, esse estado de puerpério, esse estado em que os hormônios estão à flor da pele. Hoje à tarde, ela passou a tarde, Eduarda passou a tarde na casa, chegou amparada por alguns familiares e pelo advogado que conversou com o Bruno Protásio. Vamos ouvir o que disse o José Wellington de Oliveira, advogado da Eduarda. Sexta-feira para cá, após os fatos, a mãe tá muito debilitada. Tá? Sem ter uma alimentação, sem ter uma hidratação, não está tomando água, não está se alimentando. E a partir disso, após essa situação toda, começou um fluxo também, pós-parto, né? Entendeu? Mesmo após 15 dias, hoje em torno de 17 dias, né? Ou 18, em torno disso. E assim, aí começou essa dinâmica agora de ter um lado médico profissional para cuidar dela. Após isso também tem um lado mental, psiquiátrico, lado psicológico, né? E o estado puerperal que ela também se encontra hoje, que pode ter qualquer tipo de surto, qualquer situação, né? Então passou agora para fazer um tratamentozinho esses dias, de ir para um centro hospitalar para se fazer isso, e após o nosso delegado Dr. Igor, o nosso delegado João Marcelo, o nosso secretário de Defesa Social do Estado de Alagoas, que estava hoje aqui, veio pessoalmente, né, nessa trajetória aí, dar o suporte a essa equipe e a esse processo aí que tá transcorrendo, né? Não para por aqui, vai cuidar um pouquinho da saúde para quando voltar dar as explicações e os esclarecimentos e os desdobramentos dessa situação aí. Até mesmo, né, pessoal, o próprio advogado da família, da mãe ali, né? Esse advogado acaba dando uma declaração que chama bastante atenção, né? O fato do cuidado, né, pessoal, com a saúde da mãe, o fato do cuidado ali, porque, querendo ou não, ela está em um puerpério, então é uma situação muito delicada, onde os hormônios acabam ficando à flor da pele. Muitas outras mães já tiveram diversos relatos, né, de que entraram em depressão. Muitas mães recusaram o bebê, recusaram o filho depois do nascimento, então é uma situação muito delicada. Então tem que tomar todos os cuidados para que a mãe, né, pessoal, de certa forma não acabe sendo apontada como autora, como a pessoa culpada e tudo mais, sendo que não foi comprovado ainda absolutamente nada, a polícia não comprovou. O que se pode ser feito, né, pessoal, é ilações, conjecturas sobre este caso, né? O que pode ter acontecido, mas nunca afirmar aconteceu isso, não, porque é um caso muito delicado que requer muito cuidado, tanto por parte do advogado que vem cuidando da mãe, né, ao relatar toda essa situação, quanto no caso da polícia que vem investigando e também da sociedade em geral que vem buscando, né, informações sobre este caso. Então é bastante importante ter esta cautela, né, tomar cuidado com o que é dito em relação a casos como esse. Né? Ela foi levada para onde, doutor? Não, aí é o centro da Secretaria de Saúde do município, né? Que, se eu não me engano, é puxado uma ficha, né, direto do centro de marcações do estado e é encaminhado para fazer as avaliações, né, todo o trâmite. Ela saiu daqui consciente ou ela estava passando mal, que ela foi carregada? Veja, ela teve, primeiro a pressãozinha dela estava um pouquinho baixa. Hoje eu já levei ela pela manhã no hospital do município e quando eu levei ela já tomou um soro, foi quando ela já veio um pouco mais fortalecida, mas ao final da tarde um soro só para quem já tem 3 dias sem alimentação
é a mesma coisa de quase nada, né? Mas é isso. Então, foi falado, doutor, nessa conversa com o secretário de Segurança Pública, com os delegados agora dentro da residência, o que foi conversado? Não, é todo o trajeto das investigações. Não se fechou nenhuma possibilidade, né, das situações. Tem a possibilidade inicial, tem ao desenrolar desse procedimento, desse inquérito, tem a necessidade de se ouvir testemunhas e aí todo mundo vai fazendo o trâmite, mas isso daí a gente agora tem que cuidar primeiro da saúde para que ela esteja mentalmente, em sua sanidade mental, em seu lado físico tranquilo e preparado para a gente continuar com as investigações. Ela saiu, né, amparada, como eu falei, ela passou a tarde na residência, a polícia também passou a tarde, enquanto as diligências aconteciam, enquanto o corpo de bombeiros procurava, ela ficou dentro da casa, depois saiu amparada, né, por parentes, pelo marido e foi socorrida, como a gente ouviu na coletiva, foi socorrida, foi levada para que pudesse ser medicada. Eu vou conversar agora, Bia, com o delegado João Marcelo, ele que é delegado titular da Delegacia Antissequestro, está aqui. Delegado, uma dúvida que ficou, boa noite, obrigado por conversar com a gente. Uma dúvida que ficou, né, das 5 versões, a gente falou da versão, a primeira, né, que um carro teria parado, teria sequestrado a criança, a outra versão que os senhores colocaram de que 2 homens teriam entrado na residência, abusado sexualmente dela e levado a criança. As outras 3 versões, vocês podem trazer para a gente, podem falar quais foram as outras 3 que ela colocou? Sim, pois não, boa noite. Foi justamente versões derivadas da primeira, porque como a gente disse, a gente exauriu a exaustão essa versão dela. Todas as câmeras do local ali do entorno foram colhidas, todos os carros com as características. Ou seja, né, pessoal, ali no momento em que a polícia acabou fazendo todas as diligências necessárias, né, no caso, sempre buscando de todas as maneiras encontrar realmente quem foi, né, que sequestrou a pequena Ana Beatriz. Depois que a polícia esgotou todas as possibilidades, foi quando eles chegaram até a mãe e falaram, isso não está batendo, isso que você disse não está batendo. Foi aí que a mãe mudou a versão, derivada daquela primeira confissão, que dizia que ela tinha ido ao ponto de ônibus e que ali tinham levado a criança. Foi ali que ela mudou a sua versão. Depois de ter mudado esta versão, depois dela ter mudado essa versão, na qual ela acabou relatando, né, mais uma vez, derivados dessa versão, e aí a polícia mais uma vez foi procurar saber sobre esta versão, e no momento em que a polícia buscava essas informações, buscava estas versões, mais uma vez ela mudou de versão depois que a polícia disse que não encontrou nada relacionado ao que ela disse. Então ela aí afirmou que deixou a porta aberta da sua casa, entraram na sua residência, abusaram dela e levaram a criança. Foi isso o que ela disse na sua última versão. Então a polícia está até agora acreditando nesta versão e está buscando novas informações relacionadas a isso. Então o olhar de desconfiança das pessoas para a mãe é muito grande devido a essas mudanças de versão, né? Foram muitas versões que acabaram sendo levantadas pela mãe e mudadas rapidamente, o que chama bastante atenção, né? Porque é um caso de desaparecimento. Se ela não consegue, pessoal, dar a versão original, ou se não quer dar a versão original, é porque tem alguma coisa que não foi exposta, né? Seja por conta de um surto, por conta de um problema na mente, alguma coisa aconteceu que ela não consegue dar a versão verdadeira, né? A não ser que ela esteja mentindo de propósito. Então, há esse cuidado, a investigação está prosseguindo nesse sentido. As características que ela apontou foi identificado, identificamos esses casos, inclusive um foi abordado em Pernambuco, né, que causou aquela prisão, que não houve a prisão, não houve preso. Ouvimos testemunhos que estavam do outro lado da pista, que viram ela saindo da casa diretamente para a casa da vizinha. Em momento algum ela desceu na pista, em momento algum o carro parou ali, não houve sequestro. Aí confrontada, diante dessas provas colhidas, aí ela mudava. Ela disse, não, realmente não houve carro, foram 2 pessoas a pé. Aí, Eduarda, não houve esse sequestro, ninguém lhe abordou, ninguém viu ninguém lhe abordando, porque quem estava do outro lado da pista teria visto essa cena, né?
Ela disse, não, eles estavam portando uma faca. Aí a gente insistia. Ela disse, não tinha faca, foi só ameaça. Aí botou a mulher depois, tirava a mulher e botava. Aí assim, a gente percebe que ela constrói o relato durante nossas indagações, né? Ela vê que faltou algum detalhe que ela não criou antes, aí vai criando. Aí assim, a gente tem uma experiência razoável na polícia, a gente nota quando a pessoa está mentindo, né? Faltando com a verdade, né? Agora sim, a gente não está crucificando ela, a gente sabe que existe o estado puerperal, não sabe a situação psicológica de fato dela. Vamos solicitar uma perícia médica, algum exame que relate o que ela possa estar passando com ela, né? Agora sim, que ela está faltando com a verdade até o presente momento está. Delegado, em que momento a polícia achou necessário realizar essas buscas, né? Porque a gente viu que hoje Corpo de Bombeiros, inclusive com cães farejadores, o que é que levou? Quais foram os indícios para que aquela área, aquele perímetro ali fosse periciado, fosse realizado aquelas diligências? Estamos em diligências ininterruptas desde o dia do fato, desde a manhã da sexta-feira. Estamos vindo todos os dias aqui, a seção de antissequestro da Draco está vindo todos os dias aqui na cidade. O caso foi para lá por se tratar de um sequestro, um suposto sequestro. E durante todas essas oitivas, aí na data de ontem, que ouvimos essas testemunhas que estavam do outro lado da pista. E a partir daí tivemos a certeza, porque até então a gente não pode descartar uma linha de investigação tão cedo, né? Mas a partir do momento que a gente teve a certeza que não existiu sequestro, é que aí teve essa suspeita justamente por ela se queixar também. Aí teve acesso ao telefone dela, que ela cedeu acesso. Aí ela se queixava com a enfermeira local aqui, que a pequena Ana Beatriz está com a barriga muito grande, podia ser gases. Ou seja, né, pessoal, não foi a mãe que chegou e falou assim, olha, eu menti, eu não falei a verdade sobre o sequestro. Não, foi testemunhas que acabaram relatando, né, que não houve sequestro. Essas testemunhas afirmaram que a mãe não saiu, como ela disse, ali para o ponto de ônibus, e aí veio um carro e levou. Não. Então essas testemunhas foram importantíssimas nesse momento, né, para descrever, né, o que de fato teria acontecido, para descrever também o que ocorreu. Né? Além disso, pessoal, a mãe, né, se queixava com a enfermeira em relação à situação da própria filha. O que pode, né, pessoal, fazendo uma conjectura, o que pode ter acontecido é que ela, a bebê, acabou passando muito mal, né, morreu. E aí, pessoal, a mãe, com medo de alguma coisa, foi lá e escondeu o corpo em algum lugar. Isso pode acontecer. Pode ter acontecido. Ou então, né, pessoal, por conta da bebê, está chorando muito, está com muita cólica, está com muita dor e tudo mais, e a mãe não aguentou e fez alguma coisa. Então, é conjecturas, não é afirmação sobre o que aconteceu. Então, existe uma linha de investigação que a polícia segue buscando para entender o fato. Ela dava uma medicação, aí a enfermeira indicava outra. Ela não deu retorno para a enfermeira para dizer se funcionou ou não. Inclusive, essa enfermeira iria fazer uma visita à criança na sexta pela tarde, né? Mas o sumiço dela foi entre o final da noite da quinta-feira e a manhã da sexta. Aí, a partir desse momento, quem teve a certeza que o sequestro não procedia e que há essa possibilidade, infelizmente há essa possibilidade da pequena Ana Beatriz ter vindo a óbito, a gente fez essas buscas. Agora, não descartamos a possibilidade desta criança estar com outra pessoa, seja mediante paga, né, que ela tenha entregue a alguém, ou doado a alguém, a gente ainda não descarta isso. Agora, a gente não poderia deixar de fazer essas buscas justamente por causa dessa suspeita. Ok, obrigado pelas informações. Conversei com o delegado João Marcelo. Portanto, é isso, Bia. É um caso muito complexo, né? Mas que a polícia vem trabalhando e vem prestando, né, esses esclarecimentos à população, trazendo essas informações para que a população que se compadeceu, que vem ajudando, mandando informações pelo Disque Denúncia, que é muito importante. Agora, é importante que as pessoas não passem trote, né? Passem realmente informações verídicas. Portanto, está aí as duas versões, né, que ela apresentou, as outras três que a gente ficou na dúvida do
que faltava, eram derivações dessa primeira versão. E a polícia continua investigando, né, na esperança, sim, de encontrar a pequena Beatriz. Nenhuma hipótese foi descartada, está sendo descartada e a polícia segue investigando esse caso. A gente continua acompanhando, inclusive aqui no município de Novo Lino. Bia, voltamos com você. Pois é, pessoal, em meio a toda esta situação, a toda esta circunstância, né, do caso Ana Beatriz, a mãe acabou confessando, né? Ela acabou falando, acabou confessando. Ela disse que está sim preocupada com a situação da filha após especulações que acabaram surgindo, né, de que ela não estaria preocupada ou demonstrando preocupação. Porém, durante uma das entrevistas em que ela acabou dando, ela afirmou sim, ela confessou sim que de fato ela tinha, né, pessoal, preocupações em relação à filha, que ela estava preocupada com a situação da pequena. Então ela afirma isso, né, pessoal? E agora cabe à polícia investigar todos os detalhes para entender se de fato isso procede, se isso realmente ocorre ou não, né? Se essa preocupação da mãe, se ela está falando a verdade ou não. Então isso é bastante importante que a polícia siga investigando para entender as circunstâncias.